Eu, no Espírito Santo, quero agradecer a Deus pelo dia de hoje, foi maravilhoso. Meus irmãos, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Quero dizer para vocês que vão viver as experiências com Deus nessas últimas horas, para aqueles que já vivem na esperança de uma salvação, naqueles que têm a certeza da salvação, em Cristo Jesus, que só através dele e nele se pode ser salvo. Amém? Meus irmãos, nós somos afligidos, nós somos atribulados, atentados o tempo todo, mas nada disso nos arrebata da mão de Deus, do amor de Deus. Amém? Tenha fé, tenha certeza. Deus ele não compactua com o seu pecado. Amém? Ele não vive com você nessa condição, mas ele espera que você nessa condição venha realmente se arrepender. Uma diferença entre nós, irmãos, e Deus o sabe, que aqueles que caem não têm prazer naquilo que fez cair. Amém? E aos que permanecem em pé. Por isso a importância de você buscar o Espírito Santo, mesmo fora da congregação. Em verdade eu vos digo, que você deve buscar o Espírito Santo muito mais fora da congregação. Porque todos os mecanismos que te causam uma ocupação, uma distração, é para te distrair de buscá-lo. Você não precisa de guias de cego, você não precisa de uma religião para poder te ensinar, te induzir que o Espírito Santo ele é mais importante. É sempre assim, glória a Deus. Eu já falo com as pessoas aqui, eu compartilho os meus momentos de fé, que é exatamente, agora foi a panela de pressão. Outro dia eu estava fazendo uma evangelização, saí com o meu cachorro, e veio um cachorro, um usado, né? Uma pessoa usada, ela deixou o cachorro dela chegar próximo do meu cachorro só para interromper aquele momento ali que eu estava dando uma instrução. Outro dia acontece tanta coisa, meus amados, a minha evangelização é uma bênção, glória a Deus. Não teve uma única vez que eu parei para dar aos meus irmãos aquilo que eu estou recebendo de Deus de graça, que não explodiu uma granada, que um ônibus espacial não caiu perto de mim. Olha, glória a Deus. Mas nada disso impediu de chegar até você. Agora deixa eu concluir aqui minha linha de raciocínio. Então você tem que entender uma coisa. Você se torna escravo quando você espera vir de lá, da religião, as instruções para a sua vida. Sendo que tudo que nos trouxe até aqui foi a palavra de Deus. A sagrada Bíblia Sagrada. Amém? Mas quando você tem isso por desejo, quando você almeja isso, como diz o Senhor Jesus, que devemos buscar as coisas do alto, mas quando você realmente pensa fora da caixa, e a caixa é a religião, todas, no mundo inteiro, mas quando você busca nas estrelas, quando você busca nos montes, quando você busca no seu secreto, quando você põe toda a sua força, olha, você alcança um nível que nenhuma religião poderia te colocar. Amém? Nenhuma. Quando você perde o medo, como diz o Senhor Jesus, tenha coragem, ser forte. Então, meus amados, é muito uma zona de conforto uma religião hoje em dia, onde você vê coach, palestra, circo de solé dos infernos, onde você vê toda essa parafernália, toda essa papagaiada, para te causar uma dopamina, para poder manipular suas emoções. Mas quem busca aqui, ó, pro lado de fora, que é o quarto aqui, ó. Quem busca aqui, ó, dentro de um quarto no secreto, e para quem vigia e policia uma vida, para encontrar o que sua alma busca, vale a pena. Vai valer a pena. Quando você abstém de rolagem de tela e coisas semelhantes a essa, quando você abstém daquela saída profana, com falsas amizades, quando você abstém dos seus desejos, quando você jejua, quem quer mesmo alcançar a presença de Deus, quem quer mesmo conhecer Deus em verdade, o Espírito Santo é o melhor professor para te ensinar o que deve fazer, se você buscá-lo, se você invocá-lo. Porque Jesus, de uma feita, ele disse, eu vou para o alto, vou para o meu Pai que é maior do que eu, mas não vos deixarei órfão.
enviarei o Espírito Santo, e ele não somente vos consolará, ele mostrará a justiça e a verdade. Ele vos convencerá de toda a verdade. Então, meus amados, aqui para nós, quem está aqui agora é o Espírito Santo. A quem nós devemos prestar culto e adoração e atenção é o Espírito Santo. Não tem essa papagaiada de Jesus. O próprio Senhor Jesus mesmo disse que usaria o nome dele. Muitos viriam em meu nome e enganariam muitos. É toda essa religião de crente evangélico e outras religiões que existem por aí. Principalmente essa que agora eu ditei para vocês. Estão usando o nome do Filho de Deus. Mas ele já nos deixou avisado, não é verdade? Ele já nos deixou avisado. Ele já antecipou, antes da ida dele, ele já deixou tudo bem claro, tudo bem mastigado. Como diz, né, o ditado popular, quem cai no golpe quem quer. Cai no golpe quem quer. O golpe está aí. O golpe da religião está aí. Não estou preocupado com a sua alma. Estou frio para a sua alma e para a sua família. Agora a verdade é essa, que quem realmente está buscando uma salvação, está buscando Jesus, o ressuscitado. Quando você vê filme aí na televisão, quando você vê essas novelas arbitrárias aí, de Edir Macedo, essas novelas aí, toda desconfigurada, desconfigurando o verdadeiro cenário, o significado do que aconteceu lá, que foi deixado o testemunho, que encanta, né? Encanta, as pessoas ficam encantadas com a novela de Edir Macedo. Tudo desconfigurado ali. Tudo mudando o contexto real das coisas. Mas quando vem a palavra de Deus real, falando de um Cristo que ressuscitou, você identifica Jesus em filme de Mel Gibson, que foi um filme muito bem feito, mas não chega nem perto da realidade do que Jesus viveu e passou. Nem chega perto. Aí você fica encantado com os Jesuses que pintam por aí. Aí eles criam em você aqui, ó, um Cristo, um falso Messias. Aí fica aquele que na sua cabeça, o que não é. Aquele que não é ele. E ele bem sabe disso. Mas já criaram esse Jesus aqui na sua mente, e agora para tirar? A religião de crente evangélico e outros crentes criaram um falso Messias aqui na sua mente, agora eu quero ver tirar. Você já tem convicção do falso Messias. Você segue e serve o falso Messias. Você jamais conheceu o Cristo. Porque ele mesmo disse: viria um que faria todas aquelas coisas que eu fiz. Agora eu quero ver você ter discernimento e entendimento para poder separar se é ou não é. Olha o perigo aí. Aí você troca de roupa, você pega seu carro, sua família, você leva para dentro desses ambientes. É muito sério o que eu estou falando para vocês, meus irmãos, minhas irmãs. É muito sério. Conhecer Jesus e buscar o reino de Deus é uma coisa tão séria. É uma renúncia tão real. Você não faz ideia. Você não faz ideia. Eu quero dizer para vocês nessa manhã, você pode hoje, começar hoje, a parar, desligar do plug, celular, televisão, sua mente toda, e parar mesmo, parar o seu mundo por alguns segundos ou por uma hora, fazer uma oração no Espírito Santo, porque a Bíblia fala que nós devemos orar no Espírito Santo. Faça a oração no Espírito Santo. Espírito Santo, não me deixe enganado. Não me deixa perder a salvação. Se porventura eu estou seguindo o falso Messias, não importa a congregação onde eu congrego. Se porventura não é esse o Cristo, tem misericórdia. Me revela, abre os meus olhos, tira as escamas dos meus olhos. Desconstrói essa religião que colocaram dentro de mim. Porque você vai defendendo o seu credo religioso para dar com os burros na água quando Jesus orar para você e dizer assim: quem é você? Eu não te conheço, eu nunca te vi, e ainda vai chamar de maldito. Ele está errado? O Senhor está errado? E de fato ele não te conhece mesmo porque você nunca o conheceu. Ele nunca te viu porque realmente ele nunca te viu. E vai chamar você de maldito, porque maldito é aquele que confiou no homem, não está escrito? Maldito o homem que confia no homem. Os líderes religiosos. Tá bom assim para você?
Porque para mim tá. Agora, se você, por um despertar do Espírito Santo na sua vida, você começar hoje, mesmo sendo religioso, mesmo sendo um fanático, kamikaze suicida, um abajulador, um puxador de saco, seja lá quem você for, se você começar hoje a se arrepender e buscar do Espírito Santo por misericórdia, para uma salvação e para uma libertação da religiosidade, olha que você vai se tornar um dos tais. Que Deus desse ponto em diante, Deus jamais vai deixar você confundido. Amém? Então busca Jesus Cristo em verdade. Seja lá quem você for. Agora, se você é